Olá, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos por estarem aqui, né, vendo essa minha palestra. Agradecer também à Tacta Food pelo convite e eu vou tentar falar o mais rápido possível, porque o assunto é gigantesco e eu não quero deixar de falar nada para vocês. Então, a minha palestra é sobre neurociência e percepção de qualidade em alimentos. Eu estudo há muitos anos neurociência, estudei muito sobre doenças e como que o alimento entrou na minha vida. Eu vou falar para vocês, então, mais para frente, como isso tudo aconteceu. Então, essa sou eu, adoro comida, essa é a minha formação. Quem tiver alguma pergunta no final, esse é o meu e-mail. E quem quiser me encontrar no Instagram, eu tenho um Instagram sobre comida e neurociência, e lá eu falo bastante sobre essa relação que eu adoro. Então, vamos falar um pouco, vamos entrar direto no assunto, porque tem muita coisa aqui. Então, a percepção é um conjunto de áreas, né? A biologia, a química, a física, a neurociência, a psicologia. Então, a percepção, ela engloba todos esses temas e ela está relacionada ao que nós vivemos, às nossas experiências, às nossas memórias, e essa imagem mostra bem isso. Então, cada pessoa tem um ponto de vista e ela vai dizer a percepção dela de acordo com o que ela viveu, de acordo com as experiências dela. E quando isso começa a surgir, quando isso começa a ser criado, começa a ser criado lá no útero da mãe, quando o feto começa a receber vários estímulos, como estímulos auditivos, quando a mãe põe uma música e ela emite a frequência, os estímulos de quando a mãe come alguma coisa, o chocolate, quando ela come um vegetal, e todos já tem estudos mostrando que esses estímulos de auditivos e de paladar já afetam o feto, já quando está lá na barriga da mãe, e isso reflete quando a criança nasce. Então, por exemplo, é interessante, uma mãe que nunca come brócolis, a criança nasce e a mãe quer que come brócolis. E essa criança ela não vai receber bem o brócolis, porque a mãe nunca comeu, ela não recebeu esse estímulo lá no, no útero. Então, é um gosto muito novo para ela. Então, não é que ela vai rejeitar, não é que ela nunca vai querer comer ou que ela vai rejeitar totalmente. Mas a primeira impressão dela, a percepção dela primeiro será de não quero isso. E até mesmo se a mãe não comer depois, que tem pelo leite mesmo, essa criança não vai ser estimulada a comer esse tipo de coisa. E eu vou dar um exemplo da minha vida mesmo. Eu, linda, maravilhosa aqui, amava McDonald's. Minha mãe não me estimulava a comer vegetais, a comer legumes. Então, assim, a minha alimentação era arroz, feijão, e uma proteína sem carne. Às vezes tinha um macarrão. E quando minha mãe ousava um pouco mais e fazer uma berinjela parmegiana, eu só comia o queijo, porque aquilo para mim era demais. Eu não queria comer de jeito nenhum. E vou mostrar como isso pode mudar, como a percepção nossa pode mudar. Eu cresci, casei, moro na China, morei na Rússia, viajei para vários lugares no mundo e a minha percepção começou a mudar porque eu me expus à experiência e criei memórias. Então, o blue cheese, que a gente tem uma percepção de que, nossa, estragado, você mostra para uma criança, ela vai falar, de jeito nenhum. Uma pessoa que nunca provou também vai ter aquela percepção de, não quero. Um chocolate amargo, eu amo. Café sem açúcar também. Isso é questão de provar, tentar de novo, experiências e ir tentando. O ovo no café da manhã. Muitas vezes no Brasil não temos o costume de comer ovo no café da manhã. E
morando fora, como não tem pão com manteiga, lógico que tem pão, mas não tem um pãozinho francês. Acabei mudando a minha alimentação para o ovo. Eu adoro, tem dias que eu acordo sonhando com um ovo. E a salada com frutas, com a manga, a pitaia, uma uva, maionese junto, alface, isso para muitas pessoas é muito, muito estranho e não provam de jeito nenhum. Então, essa percepção ela pode mudar. E ela é criada com experiências e memórias. Então, é importante que nós se coloque em novas experiências e crie novas memórias. Então, a percepção é o quê? É o que eu estava falando. É a capacidade de associar as informações sensoriais, todos os estímulos que nós recebemos, a memórias e a cognição. Criar memórias. Então, eu repeti isso várias vezes. Criar memórias e experiências. Como que é feita essa construção de sensação? Nós temos estímulos, visão, audição, olfato, tato, paladar. Então, visão, aquele bolo lindo, aquele prato maravilhoso, que já libera aquela vontade, já ativa lá o sistema de recompensa e prazer, já aumenta a dopamina e assim vai. A audição, uma música pode estimular, pode mudar a percepção do sabor. Então, tem um restaurante em Londres, Wolf alguma coisa, eles usam um bolo, um cake, é um bolo pequenininho, e aí a pessoa liga para um número e nesse número ele emite um som, uma frequência de som, que na hora que você come o bolo, ele deixa o bolo mais doce. E se você liga para um outro número, ele emite uma outra frequência de som, mais grave, né? A aguda deixa um pouco mais doce e a grave, ele deixa o bolo de chocolate mais amargo. E isso é muito interessante, até mesmo se olharmos a cenoura. Então, a cenoura, quando nós mastigamos, elas emitem uma frequência, aquele barulho que muda o sabor da cenoura. Isso é muito legal, tem estudos, quem tiver interesse, eu posso mandar o artigo que fala sobre isso, e é muito legal. O olfato, diversas empresas já usam o olfato, ela é responsável por 70% da nossa memória. Então, o Starbucks, por exemplo, o ambiente deles, eles tentam deixar com o mais cheiro possível de café. O dono do restaurante tirou até do cardápio lanches com queijo que tinha um cheiro forte, para não atrapalhar o cheiro do café e isso estimular, fazer com que o consumidor compra. Então, o olfato, ele vai criar memórias, então toda vez que você sentir aquele cheiro, você vai falar, nossa, Starbucks, nossa, eu preciso de um café, eu vou comprar um café. E a mesma coisa que se você usar um produto de limpeza num restaurante e aquele cheiro forte de cândida ou de outro produto, pode atrapalhar e fazer com que o seu consumidor não compra por causa do cheiro. O tato, temperatura, textura, sentir. Então, por exemplo, a manga, muitas pessoas dizem que a manga é mais gostosa comer com a mão, não de garfo e faca. Então, a manga, o tato é muito importante nisso, também pode mudar a nossa percepção de paladar, de gosto. E o paladar, que ele sozinho, assim, a gente diz que ele não tem muita importância, ele é sempre importante em conjunto com vários outros sentidos, e eles sempre vão trabalhar juntos. Então, eu até falo que o paladar sempre está em último lugar, porque se tiver tudo bom e o paladar também tiver bom, não ruim, mas tiver bom,
com certeza você vai trazer uma experiência maravilhosa para o consumidor. Então, é importante com que tudo esteja em harmonia, um lugar bonito, um som agradável, um cheiro gostoso, as coisas com uma textura agradável, né? Nada muito gelado, as mesas não muito geladas, os restaurantes gostam muito de usar madeira, porque o tato da madeira é mais quente, né? Traz mais calor, e se tudo isso está bom, o paladar estiver ok, com certeza o cliente vai voltar, não precisa ser excepcional. Então, todos esses estímulos geram uma sensação que é detectada no nosso cérebro, é codificada. Eu não vou entrar em detalhes sobre onde vai ou deixa de ir, porque a gente não tem muito tempo, e isso se transforma em uma percepção. Então, é muito interessante todo esse processo e como que isso transforma em memória, né? De longo prazo. Então, vários estímulos, a gente pode ter uma memória de longo prazo, e quanto melhor a experiência, mais realmente ela vai para uma memória de longo prazo. E é isso que a gente quer que o nosso consumidor faça, tenha, né? Uma memória de longo prazo dos nossos produtos. Então, um exemplo aqui, eu não sei se vocês conseguem ler o que está escrito por causa do meu vídeo, mas eu vou falar para vocês. Então, um exemplo é, por exemplo, o food porn, bem famoso, né? Que as pessoas olham aquela comida muito calórica, geralmente é uma comida muito calórica, um doce muito doce, uma fritura, e a gente tem aquela percepção de que, nossa, eu preciso comer agora. O que acontece, então, no nosso cérebro? A gente tem a ativação do sistema de recompensa e prazer, que fica numa região chamada núcleo accumbens. Ele aumenta a dopamina, e essa dopamina faz com que um hormônio da fome, chamado grelina, aumente e expanda um pouco o nosso estômago. E é muito interessante, porque já estudos mostram que quando a gente vai num restaurante, por que que a gente sempre tem um espacinho para, né, mais um docinho? Tá cheio, como aquela feijoada, já não tô aguentando mais, tô quase vomitando de tanto comer. E aí eu vou e quero ainda mais aquele docinho, né? É porque o nosso próprio cérebro faz com que nosso estômago expanda e a gente abra mais espaço para aquele docinho que a gente quer muito comer. E isso daqui, quem sabe, é muito interessante para quem tem restaurante, é trabalhar com isso. Eu sei, então, que se eu tenho lá todos os meus pratos e tal, se eu não trabalhar com a minha sobremesa, fazer com que o cliente gaste com a sobremesa, eu estou perdendo dinheiro. Então, eu tenho que mostrar o doce, eu tenho que ter um lugar para mostrar o doce, um lugar que eu tenha um cheiro ali, que faça com que o cliente vá lá olhar o doce, né? Então, se eu conseguir mostrar o doce para o cliente, estimular o cliente a ver aquilo mesmo ele cheio, ele vai comprar o doce. Isso você pode ter certeza. Então, quem não trabalha com isso está perdendo dinheiro. Então, é importante saber sobre a percepção, porque hoje a demanda e a concorrência é muito grande. Então, o que a gente quer hoje? Qualidade, a gente quer um produto bom, produto orgânico, um produto bonito, um produto saudável. Então, o que a gente procura. Então, para isso, a gente precisa trabalhar os estímulos. Tem que estar bonito, tem que estar bem organizado, tem que estar ali, como eu disse, belo. A beleza, o prato, um restaurante tem que estar lindo, maravilhoso. Você não pode simplesmente jogar uma comida lá. A nossa percepção vai ser de desleixo. Muitas vezes, se está jogado, a gente pensa, se está desse jeito, imagina na cozinha. E não vai comer. Inovação. É importante esses estudos, porque a gente consegue ter, por exemplo, esse adesivo aqui que tem no Japão, aqui na China também tem em alguns lugares. Através desse adesivo, eles conseguem medir o pH da carne e saber se a carne está boa ou não.
Então, você vai lá no mercado, você olha, por exemplo, esse aqui que está mais azulzinho, e você já sabe que essa carne não está tão fresca quanto a carne, essa primeira aqui. Então, é só de olhar, você não leva aquele susto quando você chegar em casa. E até o próprio mercado, até o próprio lugar não perde tanto dinheiro com isso. Você já consegue, por exemplo, uma carne que já não está tão boa, já pode separar e fazer outra coisa com esta carne. Então, é economia de dinheiro também, né? E a praticidade, por exemplo, esse abacate aqui, você não precisa ficar mais apertando o abacate, que você já tem ali um adesivo que mostra que ele tá bom e você pode consumir. Então, todas essas coisas aqui já tá ajudando, e tudo isso foi através de pesquisas, né? Isso não é belo, é bonito, porque houve uma pesquisa, toda uma ciência para saber que as pessoas são estimuladas a comer coisas que estão bonitas do que coisas que estão horrorosas. E o impacto, né? Isso impacta nos mercados, nos restaurantes, como disse, no produto, a marca, então o produto lá, a cor do produto, o formato do produto, então isso é a ergonomia daquele produto, se isso tudo impacta no consumidor, a percepção do consumidor. E se o consumidor vai comprar aquilo, achar que aquilo é bom, que é de qualidade só de olhar, não só eu vou comprar porque eu sempre comprei. E ok, então você hoje com a concorrência, a gente tem algumas marcas que estão no mercado que você não consegue entrar. Se você não investir em cores, texturas, ergonomia, todas essas coisas, você não vai conseguir competir com essas marcas que estão há muito tempo. Então, tudo isso impacta no sabor. Então, como eu disse, um restaurante que investe em som pode afetar a percepção do sabor, e uma experiência maravilhosa para o cliente e memória. Então, a gente tem lá o sabor, a experiência e, consequentemente, a gente tem a memória, que se for maravilhoso, ela vai ter uma memória de longo prazo e pode fazer com que o cliente volte realmente. E por que então que é mais gostoso para uma pessoa e para outra não? Isso tem muita relação com a cultura e a experiência. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a berinjela caramelizada. Aqui na China é um prato muito típico, é um prato que você encontra com facilidade, pelo menos no norte da China. Ela tem alho, cebola, é uma berinjela com uma crosta de caramelo. Eu adoro. Para mim, é uma dos melhores pratos chineses. E para as muitas pessoas que estão olhando agora, pode fazer. Que negócio estranho, berinjela com uma crosta de caramelo. Isso não tem muito sentido. Para mim, não é gostoso. Mas, como eu me expus, as experiências, as sensações, as memórias, tudo, eu tenho hoje facilidade para comer coisas agridoces. Mas quem sempre provou as mesmas coisas, não vai ter essa facilidade. Eu não provava essas coisas até os 25 anos de idade. A minha orientadora de mestrado dizia que tinha um paladar infantil. Então, nunca é tarde para mudar. A questão é você se expor a essas experiências. Por outro lado, por exemplo, o pé de galinha, ela aqui os chineses comem muito, para eles é maravilhoso, mas eu não consigo comer. Por que eu não consigo comer? Porque eu tenho crenças e culturas que estão na minha raiz. Então eu cresci com todo mundo falando que não é bom, que não é legal, é o pé de galinha, nossa, isso é nojento. Então, por mais que exponha a experiência, eu ainda não vou gostar por causa das minhas crenças e culturas. Já eles cresceram que isso é muito bom, isso é saudável e é gostoso. Então, para eles é muito bom. Então, por exemplo, um brigadeiro que a gente cresce comendo, para eles pode ser que não seja bom, porque eles não têm a crença nem costume de comer coisas doces. Mas não que isso não mude, entendeu?
Pode ser que mude, você consegue mudar, mas é muito difícil quando você envolve crenças. Crenças é mais difícil. Então, o pé de galinha já é um pouco mais difícil. E alguns estudos até mostram, dois estudos de Copenhague mostraram que o chinês ele tem uma diferença anatômica mesmo na língua, nas papilas gustativas que estão na língua, que são células na língua, chamadas papilas gustativas. Então, eles têm uma diferença anatômica na língua que fazem com que eles tenham um discernimento por comidas mais amargas. Então, eles têm essa sensibilidade para comidas mais amargas. Doce já é diferente. Eles já não conseguem comer um doce, um brigadeiro que para eles é muito doce, muito doce. Eles não conseguem comer. Alguns até gostam, mas a maioria acha um absurdo, é muito doce. Então, a percepção de qualidade mesmo, ela, como eu disse, ela vem com os estímulos e um dos principais estímulos é a visão. Então, o que a gente leva como qualidade? Se é seguro. Se é seguro, é de boa qualidade. Como saber se isso é seguro? Né? Como a gente ter essa percepção de que é seguro? Uma das coisas, como eu disse para vocês, é a cor, é da visão. Um dos primeiros impactos é a visão. Então, trabalhar com cores, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha uma percepção de qualidade ou não. Ok? Então, cores que a gente associa com frutas, com vegetais, são cores que usamos mais. Por exemplo, um bolo azul, a nossa percepção é de que não tem nada com que associe na minha cabeça. Mas um bolo doce, um bolo de chocolate, a gente procura comer, procura ele primeiro. Então, se eu tiver essa opção, a tendência é as pessoas procurarem um bolo de chocolate e não um bolo azul. Isso não no caso de festa, tá? Mas assim, se eu for num lugar para comer. Mesma coisa com as embalagens. Então, geralmente, embalagens claras, o cérebro lê como uma coisa mais saudável, como uma coisa mais fit. E muitas marcas já usam isso. Então, por exemplo, os três cores. Usar o verde para mostrar um produto orgânico, um produto da terra, né? Um produto melhor. E essa marca, o Vitão, que está crescendo muito, olha, que é uma marca que conseguiu entrar no mercado e crescer muito pela embalagem. Então, quando você olha a embalagem, você vê que é um produto mais saudável, um produto de zero açúcar. Então, usa o verde, usa o marrom, usa o vermelho, né, para associar que são coisas mais naturais. Então, é muito importante trabalhar com as cores. Então, todos esses sentidos, eles trabalham junto. Como eu disse, uma dos primeiros é a visão, mas, por exemplo, para o paladar e o cheiro, eles sempre trabalham ali juntos. Então, se eu quero trabalhar, então, com a percepção de cheiro e paladar, o cheiro são partículas que são captadas pelo nosso nariz. Então, pelo nosso olfato. Então, quando comemos alguma coisa, essas partículas de cheiro, né, vão para o nosso olfato, que são captadas e são mandados o sinal, e é mandado o sinal para o cérebro. Já quando a gente fala em cheiro doce, por exemplo, como eu disse que são partículas, essas partículas entram no nosso nariz ou entram pela nossa boca e são captadas pelas nossas papilas gustativas. Então, porque aqui uma coisa interessante, que o gosto, né, é um sentido só, e o sabor é a combinação de todos esses sentidos. Então, o gosto aqui, quando a gente diz de percepção de qualidade, né, só pensando em gosto, o salgado, o nosso cérebro lê como uma coisa boa para o nosso corpo, porque é para manter os fluidos corporais, então
é saudável. O doce, o nosso primeiro alimento quando a gente nasce é o leite materno. Então, o doce sempre está na nossa cabeça de que ele traz, tem calorias, de que é saudável, não que é saudável, mas que é confiável, tem calorias e é importante ingerir. O azedo, a gente tem essa coisa de, né, é um alimento que está estragado, que não está bom, e o amargo a gente rejeita que pode ter toxinas. Então, todos esses sabores, já o nosso cérebro lê essas informações de uma forma mesmo sem a gente ter essa questão da percepção. Já tem estudos mostrando em bebês mesmo, que com amargo, com azedo, que eles já tem essa coisa do rosto, de azedo, até tem muitos vídeos de bebê chupando limão, sem mesmo ter a experiência, sem mesmo ter toda a memória, ele já consegue perceber que aquilo não é bom, assim, não é interessante. Então, essa percepção do gosto, o gosto a gente já tem, o cérebro ele já lê de uma forma diferente. E aqui eu coloquei embaixo uma curiosidade, falar rapidinho, que muito na literatura mostra que o gosto tem lugares específicos, né? E o gosto também tem umami, para quem não sabe. O umami é aquele gosto que espalha pela língua e fica por mais tempo. Então tem o tomate, o queijo, são umami. E não existe regiões específicas, então a nossa papila gustativa para gosto, ela é toda espalhada, então não tem essa de que o doce é na ponta da língua, não, ele é espalhado pela boca toda. E tem muita coisa interessante sobre o umami, mas eu não tenho tempo para falar. Então vamos logo terminar falando sobre as técnicas. Para estudar a percepção, existem diversas técnicas com escaneamento do cérebro, como o o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, a ressonância, a tomografia de emissão de pósitrons e o MEG. Esses que têm a estrelinha são para análise de percepção. E esse de eletroencefalograma usa esse aparelhinho, o Emotive, mas tem outros aparelhinhos também. Esse daqui é de 18 pontos, se eu não me engano, tem um de 32. Mas é importante que todos esses aparelhos eles têm que trabalhar em conjunto. É muito difícil trabalhar isso em empresas, geralmente é feito em universidades. Se vocês quiserem saber mais sobre esses aparelhos, sobre essas técnicas, vocês me mandem, que realmente a gente não tem mais tempo para falar. E o sem escaneamento do cérebro, tem o eye tracking, que é um que usa para percepção, então você saber aonde realmente a pessoa está olhando para a marca, se está olhando para o produto, se ela está olhando para outra coisa que não é importante. Medir respostas fisiológicas, né? Sangue, teste de associação implícita, atividade ectodermal, que é a pele, né? Observar se você ficou vermelho, quente, tudo mais, a eletromiografia facial e a codificação facial, é você observar a expressão do rosto, né? Se a pessoa fez aquela expressão de quando ela experimenta um amargo, quando ela sente um cheiro, quando ela vê alguma coisa. Então, todas essas técnicas, é importante trabalhar em conjunto, é importante ser bem rígido, porque tem várias variáveis que podem influenciar em tudo isso, mas se vocês tiverem dúvidas, me mandem, são técnicas muito, muito legais e, infelizmente, não são técnicas muito baratas, né? Eu coloquei aqui os artigos, mas eu citei vários artigos aqui durante a palestra. Vocês podem me mandar, eu mando o artigo que foi que eu li. E muito obrigada a Tacta Food, obrigada a Cris, a Rebeca por todo o suporte. Adorei estar aqui, participar, falar uma das coisas que eu mais amo, que é falar de comida e de neurociência. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite e qualquer coisa me escrevam. Tchau, tchau.